Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de TI Investidor. Vamos lá, primeiro dia do ano de 2026 e hoje eu quero compartilhar a minha carteira de investimento com vocês, como estão os meus investimentos, quanto eu já tenho de patrimônio, né? Eu postei alguns vídeos aqui no canal, eu não consegui postar ali o início da carteira pela correria do dia a dia, mas hoje eu trouxe aqui para vocês como está a minha carteira e eu tenho certeza que no ano de 2026 eu vou conseguir compartilhar muito mais com vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom pessoal, então começando o ano de 2026, já abrindo a minha carteira para vocês, mostrando aqui quais são os meus investimentos, o que eu investi, o que eu tenho na minha carteira. Então, vamos aqui para a tela do computador para que eu possa mostrar aqui a minha carteira no Investidor 10 para vocês e para que vocês possam aqui ver os meus investimentos. Então vamos lá, como vocês podem ver aqui, né, eu venho começando a investir aqui desde o mês de setembro, foi quando eu fiz ali o meu primeiro aporte, né, no valor ali de 1.994, depois eu fiz o investimento aqui no mês 10, né, eu consegui subir ali para 18 mil com alguns valores que eu tinha aqui já guardado, então comecei a estudar bastante, comecei aqui a aplicar o dinheiro, né. Então vocês podem ver aqui que a carteira ela foi dando uma evoluída, no mês 11 ali eu já consegui chegar a 29 mil, no mês de dezembro ali em 50 mil e agora aqui ainda no mês de janeiro eu não fiz nenhum aporte e vou compartilhar com vocês aqui cada passo aqui dessa jornada então do ano de 2026, a meta em 2026 é chegar a 150 mil investidos, né? E vamos lá então. Bom, como vocês podem ver aqui, hoje, no dia 1º de janeiro, eu estou com um patrimônio total aqui de 50.729, né? Um valor investido de 50.404, já tive aqui um lucro total de 619 reais, desculpa, de 619 reais, 325 foi um ganho de capital e 294 foi de dividendos. Então, eu comecei ali no mês de setembro, né, no ano de 2025, e eu já tive aqui 294 reais de dividendos recebidos nesse ano de 2025. Hoje a minha carteira está aqui com uma variação positiva de 0,65 e uma rentabilidade aqui de 1,23. Mostrando aqui um pouquinho de como está a distribuição da minha carteira, né? Então a distribuição da minha carteira hoje ela está com 34% em renda fixa, tenho aqui 29% em ações, 21% em fundos imobiliários, tem aqui 4,35% em cripto, tenho aqui também 4,4% em ETF internacionais, tenho 3% em stocks e tenho aqui 2,30% em tesouro direto. Bom, eu defini aqui que a minha carteira ela ia seguir ali um método, né, de alocação, e esse método de alocação aqui eu defini ter 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% ali no exterior e os outros 15%, 20% em renda fixa e 5% ali em criptomoedas, tá? No momento essa carteira está um pouco desbalanceada, até mesmo porque eu estou iniciando aqui os aportes, né? Então, com o decorrer do tempo aí, no ano de 2026, com certeza eu vou conseguir aí balancear essa carteira aí de forma correta. Então vamos lá, seguindo aqui agora para os meus ativos. Hoje eu estou com 38 ativos na carteira, né? Vamos começar aqui pelas ações. Hoje eu estou com um total aqui de 15 mil investido em ações, uma variação negativa aqui de 0,11%, mas com a rentabilidade aqui de 6,59%. Então, o meu ponto ideal aqui em ações é de 25%, né? Eu estou aqui desbalanceado para ações aqui com 30%, e vou mostrar para vocês aqui, então, como estão as minhas ações de forma bem rápida, tá? Então, hoje eu tenho aqui 9 ativos em ações. Dentre eles, a minha maior posição aqui está em BBSA3, né, que é o Banco do Brasil, com 169 ações, né, estamos aqui com a rentabilidade positiva, também uma variação positiva, né, a gente sabe que o Banco do Brasil nesse ano tem sido desafiador, né, tem tido aí alguns resultados ruins nos últimos trimestres, mas eu tenho certeza que o ano de 2026 isso vai melhorar bastante. Então, tenho aqui BB Seguridade, também aí com 91 ações,
Tenho aqui Vulcabras, né, com 135 ações, que no momento está com uma variação negativa. Por que eu escolhi Vulcabras, né? A Vulcabras está com um preço excelente aqui, né? Tem trazido aí bons resultados nos últimos 3 trimestres do ano de 2025. Então é uma boa ação que eu escolhi para ter na minha carteira aqui, e sem contar que a Vulcabras ela paga dividendo todos os meses, né? Já eu vou ali para a parte de recebimento dos dividendos e eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Depois eu tenho aqui YouTube 3 com 70 ações, atualmente com a variação negativa aqui, né? Eu acabei pegando um preço bem alto aqui na YouTube 3, mas pretendo aumentar a posição aqui, até mesmo para melhorar esse preço médio. Eu vejo que ainda está em bastante oportunidade. O YouTube 3 é uma boa empresa que vem crescendo aí, consequente também pagando aí grandes dividendos. Tem aqui o Odontoprev com 116 ações, Petrobras aqui com 35 ações, Irani com 19 ações, Semig 4 com 14 ações e Itaúsa 4 aqui com 10 ações. Então, essas são as minhas escolhas aqui nesse momento, né, atualmente, como eu estou aqui na minha carteira de ações. E vamos agora aqui para os fundos imobiliários. Então, em fundos imobiliários, hoje eu estou com 10 ativos, um valor total aqui de 11.104, uma variação positiva de 0,60 e uma rentabilidade de 1,55, certo? A minha posição ideal aqui de fundos imobiliários também é 25%, eu estou aqui com 22%, e vamos lá verificar os ativos que eu tenho aqui na minha carteira. Minha maior posição aqui está em GGRC, que é o fundo de galpões logísticos, né? Está aqui com 412 cotas do GGRC, uma variação positiva, também uma rentabilidade positiva. Depois eu tenho o LVBI 11, né? Não sei se vocês viram recentemente, mas está tendo aí meio que uma movimentação para juntar o LVBI 11 e o HGLG 11, né? Então eu tenho aqui 17 cotas do LVBI 11, né? Que está aqui como a minha segunda posição. Depois eu tenho o GARI 11, MXRF 11, HGLG 11, CPSH 11. Esse é um fundo muito pouco conhecido, né? Eu vejo em poucas carteiras aí das pessoas que divulgam aqui, né? O CPSH 11. Ele é um fundo de shopping, né? Eu estou aqui com 70 ações, 70 cotas dele, certo? A um preço médio de 10,77, é um fundo, né? De shopping que vem evoluindo bastante, tanto é que eu já estou aqui com uma variação positiva de 2,88, então é um shopping que eu analisei bastante, que vem tendo bons resultados, está ali com uma boa quantidade de shoppings, né? Se eu não me engano, ele está ali com a média de 30 shoppings. Então é um fundo que eu quis comprar aqui para analisar e para acompanhar o crescimento dele. Depois eu tenho o XPML 11, VISC 11, BTLG 11 e o CPTS 11, né? Atualmente eu estou colocando os meus esforços mais aqui no GGRC, é um fundo que eu quero aumentar a minha posição nele, deixar ali uma posição bem alta no GGRC. Depois eu quero também aumentar um pouco aqui, né, do CPSH 11. Depois eu posso até trazer para vocês uma análise de por que eu escolhi esse fundo de shopping, né? Na minha opinião, é um dos melhores ali de base 10. Nós temos bons fundos de shopping aqui, como o XPML 11, o VISC 11, né? Mas que são base 100. E para base 10, o CPSH 11 foi um dos melhores que eu encontrei ali em oportunidade, certo? Indo aqui agora, então, para criptomoedas. As criptos nesse momento aqui do ano de 2025, principalmente agora nesse final, a gente viu aí uma queda, né? Principalmente no Bitcoin, e, cara, muita coisa acontecendo. Então, mas eu tenho certeza que isso aqui a longo prazo ali vai ter uma grande valorização. Hoje eu estou aqui com 3 criptomoedas, que é o Bitcoin, né? Hoje eu estou aqui com o valor de 1.235. Eu tenho aqui a Solana no valor de 817 e tenho também aqui a Ethereum no valor de R$153, certo? Então, tá aqui com a variação negativa, tanto é que é isso que está puxando bastante aqui a variação da minha carteira para baixo, né? Tá muito baixa a variação, também a rentabilidade. Então, tá aqui com 8,59% de variação e menos 8,59% de rentabilidade. Depois nós vamos para os ETFs internacionais. Em ETF internacionais eu tenho aqui o IVV, o VTI, o QQQ e o TFLO. Né? O TFLO também é um ETF muito pouco comum da gente ver na carteira das pessoas que divulgam aqui, né, no YouTube. O TFLO ele é um ETF que investe na renda fixa ali dos Estados Unidos, e é por isso que eu tenho ele aqui na minha carteira, né? Tô aumentando a minha posição, né? A minha posição ideal aqui no exterior, né, 25%, então eu dividi aqui como sendo 20% em ETFs e 5% em estoque,
tá? O estoque é mesmo ali para poder dar uma analisada, entendendo aos poucos, então quis colocar ali 5% justamente para tendo essa análise um pouquinho sobre como funciona o investimento em estoques no exterior. Tá, então eu tenho aqui algumas ações, dentre elas Google, Apple, Nvidia, né, Microsoft, Amazon, McDonald's e Coca-Cola. Eu sei que muitas pessoas vão falar, mas você já tem ali o IVV, você já tem ali VTI, né, que querendo ou não acaba replicando ali empresas do mesmo tipo, né. Mas, cara, aqui no exterior eu ainda estou fazendo análise, né? Então estou indo bem com calma. Vocês podem ver que está bem pouco, está bem desbalanceado aqui para o exterior. Então no ano de 2026 vai ser o momento de eu realmente definir o que vai ficar em ETFs internacionais, o que vai ficar em estoque. Mas nesse primeiro momento é justamente investir para saber como é, para poder ter ali, né, um pouco de conhecimento nesse mercado. Então, tanto é que Google aqui eu estou com uma variação positiva de 14,69, né? Apple está aqui com uma variação positiva de 5,92. Temos aqui uma queda em Nvidia, em Microsoft. Então, vocês podem ver que a posição ela é bem pouquinha, né? É uma exposição bem pouca em vista do patrimônio. Então, é justamente para poder ter esse conhecimento e analisando essas ações, para que eu possa entender um pouquinho mais. E se eu ver que chegou o momento, eu não devo ter mais essas ações, a gente vende então aqui essas estoques, tá bom? Mas olhando aqui a carteira de estoques como um todo, hoje eu tenho aqui 1.531, uma variação positiva de 2,58 e uma rentabilidade ali de 11,37. Depois nós temos aqui Tesouro Direto, tem um Tesouro Prefixado 2028, certo? Que está aqui hoje com a variação de 2,94, uma rentabilidade de 3,08, está aqui com R$ 816, e um Tesouro IPCA+, 2029, que está aqui hoje com 0,93 de rentabilidade, de variação, e 0,98 na rentabilidade, então um valor total aqui de R$ 352,90. E vamos lá, na renda fixa eu tenho aqui um pouquinho em CDB do Mercado Pago, um pouquinho em RDB ali, né, a caixinha do Nubank, tenho também aqui outras caixinhas do Nubank, então eu tenho aqui tudo para reserva de emergência, tá? Então isso aqui acompanha a minha reserva de emergência. Eu gosto de lançar minha reserva de emergência aqui, que por mais que ela não seja um investimento, mas ela tá rendendo ali, né? Ela rende 120% do CDI, rende 115% do CDI, né? Rende 100% do CDI. Então acho que vale muito a pena contabilizar essa reserva de emergência aqui na minha carteira. Bom, então esse foi o overview aqui da nossa carteira. Vamos ali para a parte de proventos, para que a gente possa acompanhar o que eu ganhei aqui de proventos no ano de 2025 e qual vai ser a meta ali pro ano de 2026 que se inicia agora. Então, no meu primeiro mês, que foi setembro, né, não teve nada. Eu acho que eu comecei ali a fazer os aportes no finalzinho do mês, ainda sem muita experiência. Então, no mês 10, eu já tive ali 10,87 de proventos. Eu tive aqui no mês 11, 29 de proventos, e no mês de dezembro, onde muitas empresas pagaram dividendos aí, né? Foi um mês excelente, tá aqui, ó, R$ 254,18 só de proventos nesse mês de dezembro, tá? Então nós tivemos aqui no total R$ 294,16 de proventos no ano de 2025, e aqui uma média mensal de R$ 24,50, e nós já temos aqui provisionados para janeiro de 2026, R$ 20,11 de proventos, certo? Olhando aqui então nosso histórico, tá lá, ó, R$ 254. Quero trazer para vocês aqui principalmente os recebidos aqui do ano de 2025, certo? Então quero trazer aqui os últimos. Então, ó, Vulcabras, que foi uma das empresas que eu falei, ó, ela me pagou aqui referente a 130 ações, pagou um valor de dividendos aqui de 0,65, que deu um valor total de R$ 84,50, certo? Teve um outro grande dividendo aqui que foi do Itaú ITUB3, correspondente ali a 44 ações, R$ 1,87 por ação, então deu um valor total de R$ 82,20, e as outras aqui foram bem poucos, né? Valores bem baixos mesmo. Tem aqui proventos dos fundos imobiliários, né? Então, como vocês podem ver aqui, tem proventos diversificados, e os proventos que mais deram aqui uma alavancada na parte de proventos foi justamente Vulcabras e a ITUB3. Como vocês podem ver aqui também, tem os proventos aqui dos estoques, né? Bem pouquinho, mas a gente já tem alguma coisa aqui entrando. E vamos para a parte aqui então de rentabilidade. Então a rentabilidade lá no mês de setembro, ela não teve aqui uma contabilização, certo? No mês de outubro foi 1,5, no mês de novembro 0,6
E no mês de dezembro a gente fechou então com a rentabilidade de 0,13, certo? Hoje nós estamos aqui então com uma rentabilidade total de 1,23 e nós vamos crescer essa rentabilidade aí nesse ano de 2026. Eu sei que 4 meses para uma carteira é muito pouco, né? Então a gente vai ter todo o ano de 2026 para trabalhar essa rentabilidade, para melhorar os resultados dessa carteira. E eu considero que para um início, né, 4 meses investindo aí já é uma boa rentabilidade, é um bom resultado. E vamos lá. Então é isso. Eu queria mostrar para vocês aqui a minha carteira, como tá, né? Eu gravei alguns vídeos aqui, mas não cheguei mostrando para vocês fazendo aportes, não cheguei a mostrar para vocês aqui como é a minha carteira, né? Então esse é o primeiro vídeo mostrando a carteira. Quero mostrar para vocês aqui os aportes do mês de janeiro. Normalmente eu faço aportes ali de 2 a 3 vezes no mês, é a forma como eu estou fazendo os meus aportes, até mesmo de como eu recebo aqui, né? Das minhas fontes de renda. Então, de acordo com o que eu for recebendo ali, eu quero gravar os aportes do mês para que vocês possam ver e possam acompanhar as minhas escolhas e cada item que eu estou fazendo aqui na minha carteira, certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje do canal de TI Investidor. Espero que vocês gostem da minha carteira. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você tiraria, o que você colocaria, como está a carteira, né? É muito bom ouvir a opinião de vocês, então não deixe de deixar aqui um comentário. E é isso. Então, tchau, tchau. Espero vocês aqui no próximo vídeo.